do Senhor. Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Se alegra, o Senhor já soprou do fôlego da vida sobre nós. Então, vamos nos alegrar, porque mais um dia Deus nos deu a oportunidade de fazer diferente, mudar, ouvir a direção dele e viver o que ele tem para a nossa vida em nome de Jesus. Olha só, vamos ler hoje Deuteronômio 30, versículo 15, Provérbios 4, 20 até o 23, João 14, 26, João 14, 26, Gálatas 5, 16 até o 18, Hebreus 12, 2 e Romanos 12, 2, tá? Hebreus 12, 2 e Romanos 12, 2. Olha só, irmãos, o que eu quero trazer para nós é sobre o livre-arbítrio, sobre nós termos o direito de escolha, tá? Vamos observar aqui algumas coisas e buscar a direção de Deus, porque muitas vezes o que nós precisamos entender? Nós tomamos atitudes e quando a gente toma atitude, a gente tem o direito de escolha. Mas eu preciso entender que as nossas escolhas muitas vezes são influenciadas, né? A gente já falou isso, muitas vezes é influenciada pela nossa carne, pelo ambiente aonde a gente está, pela circunstância, não é verdade? Pelas circunstâncias ali, tem uma situação e tem outra e a gente toma uma decisão. Vamos lá? Olha só. Eis que hoje, Deuteronômio 30, 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, que é duradoura, né? Felicidade perene. Diante de ti a vida e a felicidade perenes. Essa palavra perene significa duradoura, praticamente para sempre, né? Uma coisa que dura, tá? Ou a morte, destruição e infelicidade. Irmãos, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Eu vou ler só esse versículo e a gente pula para Provérbios. O que nós precisamos entender? Que Deus coloca aqui na nossa vida. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, duradoura, e a morte, destruição e infelicidade. Você e eu vai escolher destruição e infelicidade, morte? Claro que não. Nós vamos escolher a vida. Você vai escolher a vida. Diante de cada situação, diante de cada condição, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a vida. Mas, irmão, presta atenção. Às vezes, nós escolhemos destruição. Nós escolhemos morte. É verdade, nós escolhemos. Por quê? Porque dentro de nós há uma carne. Dentro de nós há vontades e decisões fora da direção de Deus. O que eu preciso fazer? Traz a palavra para essa situação. Olha só, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos amou de uma maneira extraordinária, que Ele enviou o Filho dele e nos cuida e zela pela nossa vida com a palavra. Todo momento Deus está enviando a palavra e nos dá a direção, nos livra do mal, nos livra de toda situação contrária. Ele fala, ó, eu coloco isso. Aí ele vai falar nesse contexto de Deuteronômio, de ouvir e guardar a palavra. E aí eu vou trazer aqui em Provérbios. Ó, no 4:20 fala assim, filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Mas espera aí, deixa eu entender uma coisa aqui. Mas Deus falou que eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher, né? Jesus falou que eu vou, né? João 10:9 fala, Jesus falou assim, ó, eu vim para que eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, é livre-arbítrio, é direito de escolha. Mas peraí, irmão, peraí, eu vou te dizer uma coisa, ele nos deu o direito de escolha, mas nos deu o direito de escolha. Eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo. Mas ele é um pai tão bondoso que ele enviou a palavra dele para nos livrar do mal. Presta atenção, filho meu.
Dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Irmão, inclina o teu ouvido para o conselho de Deus em nome de Jesus. Inclina o teu ouvido para a direção do Senhor, o nosso. O que eu quero falar? Livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é influenciado, na maioria das vezes, pela nossa carne, porque a carne luta contra o espírito. Daqui a pouco a gente lê aqui. Aí ele fala: jamais os perca de vista, guardes no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o ser. Então, em nome de Jesus, vida para quem, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Irmão, eu vou ter vida e saúde no meu ser através da palavra, mas eu quero muitas vezes tomar decisão contrária, quero tomar decisão do meu jeito. Então, em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Tomar as decisões debaixo da direção de Deus. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. E como é que é esse negócio de livre-arbítrio? Irmão, se eu sigo a minha ideia, se você segue a sua ideia, o que acontece conosco? Destruição. Olha só, o Eliseu, ele seguiu a direção de Deus, certo? Aí Deus estava lá dando revelação para ele sobre o que o rei da Síria estava fazendo. Aí o rei da Síria descobriu que era ele e tal, a gente já sabe dessa parte. Irmãos, aí cercou ele lá. Quando cercou ele lá, o que ele fez? Deus deu a direção para ele, os homens ficou tudo cego. E ele foi lá, levou até o rei, mostrou para o rei, em vez dele matar aqueles homens, né? Porque era época de guerra física e tal, né? A gente tá vendo umas guerras por aí, né? Umas situações contrárias por aí. Irmãos, o que aconteceu? Ele pegou e deu pão para eles comerem. Aí, depois de um certo tempo, aquele povo não fez mais guerra. Durou um bom tempo ali, sem guerra, sem desavença. Por quê? Porque a direção da carne vai querer fazer uma coisa. E eu quero trazer nas atitudes, nas decisões que nós vamos tomar. Em nome de Jesus, segue a direção de Deus, pois são vida para quem as encontra, quem os encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. E muitas vezes o nosso coração é enganoso. Guarda o íntimo da razão. Pois é da, ó, presta atenção, então eu vou guardar o íntimo da minha razão. Por quê? Pois, ó, presta atenção nessa segunda parte. É, guardo-me, pois, é a disposição do coração que depende toda a sua vida. Ai, meu coração está disposto a fazer isso. Ai, meu coração está disposto é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Ah, mas o meu coração está disposto a fazer isso agora. Aí a gente está muito emocionado, está eufórico, a gente entrega tudo. Ah, a gente está, às vezes, está com humor. O humor tá com raiva, tá nervoso, né? E zangado. Aí o coração quer fazer o quê? Quer sair derrubando tudo ou falando palavras ofensivas para os outros. Oh, meu irmão, guarda a sua razão com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é a disposição do coração. Irmão, de repente meu coração está disposto a fazer uma coisa hoje, daqui a pouco já não está mais. O que eu preciso entender? Ouvir o conselho do Senhor nosso Deus. Ó, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das entranhas. Aí ele continua aqui, ó, João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de
tudo o que eu vos disse. Quem vai te ensinar? Quem vai me ensinar é o Espírito Santo. Eu vou ficar com a direção do Espírito Santo. Eu não vou pegar a minha decisão, porque a minha decisão, o meu livre-arbítrio que eu tenho, muitas vezes pode ser influenciado pelas atitudes da carne, pelas ideias da carne. Então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir a direção do Espírito. Quando eu sigo a direção do Espírito, olha só, Gálatas 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegui fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Irmão, em nome de Jesus, pega o seu livre-arbítrio, guarda bem guardadinho, sabe? Dentro de uma sacola, esconde ele e pega a direção de Deus. Deixa o Espírito Santo te ensinar cada coisa, sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma carne que está lutando contra o nosso espírito para fazer as coisas da carne. Presta bem atenção. Muitas vezes nós, quando estamos andando na rua com o nosso de carro, alguma coisa, a gente está guiando o carro ali. Irmãos, muitas vezes a ideia do nosso coração, a ideia da nossa carne é fazer as coisas do nosso jeito. E se não tem lei? Aí tem um lugar que a gente tem que andar num determinado ritmo, né? A 20 por hora, 40 por hora, né? Eles colocam lá um radar num lugar que muitas vezes acontece acidente, muitas vezes é um período de, né, um local de escola ali, que tem escola na localidade. Irmão, em nome de Jesus, a minha carne quer fazer o que ela quer fazer. Agora eu quero trazer para as decisões. Muitas vezes nós estamos cheios de decisão e queremos tomar decisão para lá, decisão para cá, faz isso, faz aquilo. Pega o conselho do Senhor, deixa ele te ensinar, deixa o Espírito Santo nos ensinar em nome de Jesus. O que ele falou assim, ó? Jesus falou, ó, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te falar como é que é isso, como é que faz aquilo. Irmão, em nome de Jesus, sai dessa de livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é contaminado. O nosso livre-arbítrio é cheio de vontade fora do contexto de Deus. O que eu quero dizer, quero trazer para nós isso, é que na maioria das vezes nós vamos tomar decisões influenciadas pela nossa carne, pelo ambiente. Agora, o que eu vou fazer? Na hora de tomar uma decisão, eu vou correr para o conselho de Deus, eu vou correr para a palavra de Deus. O que a gente leu ontem? Que ele nos ensina é, com a intimidade do Senhor, ele vai nos ensinar as coisas. Ó, todos, pela honra ao teu nome, o Senhor perdoa a grande iniquidade, a intimidade é para os que temem os quais. Aqui. Quem é aquele que teme o Senhor? Ele ensinará o melhor caminho. Está em Salmos, tá? Que a gente leu ontem. Irmãos, em nome de Jesus, toma posse do que Deus tem. Muitas vezes o diabo vem, mas você tem um livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio é influenciado e eu quero a direção do meu Deus, em nome de Jesus. Nós buscamos a direção do nosso Deus, por quê? Porque existe dentro de nós uma carne que luta contra o nosso espírito a todo momento para tentar mudar e fazer as coisas contrárias, e tem lá uma decisão doida, uma decisão maluca, e pula lá, não, vou tomar essa decisão aí, não dá nada. Irmão, depois pode ser vantajoso por um período de tempo, pode ser agradável por um período de tempo, mas depois vem a consequência, vem a destruição. Aí ele fala assim, mas você não escolheu a bênção? Hoje, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes e a morte. Não, mas eu não escolhi morte. Não escolheu. E a sua decisão? Para onde te levou? Irmão, o que a gente vai fazer diante dessas situações? Olhando fixamente, Hebreus 12:2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, por causa do júbilo, da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Você está vendo o que a palavra está falando sobre Jesus? Que ele, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, então eu vou olhar para Jesus, porque assim eu vou ter a minha fé fortalecida, vou ter a minha fé firmada em Deus. Por quê? Porque ele desprezou, ou por causa do júbilo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Irmão, a nossa carne não quer ir para a cruz, porque vai trazer vergonha. Presta bem atenção. Mas quando eu escolho a vontade de Deus, se eu for para a cruz, se eu passar por algum desafio, lá na frente eu vou viver a bênção, a manifestação poderosa de Deus em nome de Jesus. Aí ele continua: não vos amoldeis, Romanos 12, 2 agora, né? Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, mas para isso é necessário que eu dispense as ideias do mundo. Não vos amoldeis a este mundo. Estou falando para você que o nosso livre-arbítrio é influenciado, as nossas decisões, as escolhas que nós tomamos são influenciáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a influência do Espírito através da palavra de Deus e vou transformar a minha mente pela palavra em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, mais um dia nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para render o louvor e adoração a Ti, Pai, diante de cada situação. Papai, em nome de Jesus, enche-nos do Teu poder e a Tua graça, e eu peço a Ti, quebra o mal, a força do inferno, toda situação contrária, seja aniquilada pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, eu clamo a Ti nesta hora, abre a nossa mente, Deus, para viver a Sua vontade, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós temos, Deus, decisões a tomar, coisas a fazer. Senhor, guia-nos com a tua palavra, guia-nos com a tua direção. É a tua palavra que nos dá a direção. É o Senhor que nos faz enxergar o melhor caminho, Pai. Em nome de Jesus, cobre-nos com a tua presença e a tua graça. Em nome de Jesus, Pai, diante de cada decisão, nós pedimos, Pai, a influência do teu Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina as decisões que nós devemos tomar, como nós devemos tomar e agir, pelo teu poder e a tua graça, Senhor. Nós dependemos de ti e sabemos que sem a tua direção, Senhor, muitas vezes há destruição, muitas vezes há morte. Então, nós escolhemos, Pai, a tua palavra, a direção da tua palavra, o teu conselho, a direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.